tarde, irmãos e irmãs. É com muita alegria, gratidão no coração que nós trouxemos para a tarde de hoje nossa querida irmã Marileda Plugmânica. Seguindo na campanha de valorização à vida, a palestra dela será sobre suicídio. Nossa irmã Marileda, ela é trabalhadora da CEAF, sendo atual vice-presidente doutrinária e presidente do nosso CRE 8, além de facilitadora da nossa casa e outras tarefas que ela desenvolve no movimento espírita. Então, vamos dar continuidade à nossa tarde de estudo com a palestra da nossa irmã Marileda. Marileda, seja bem-vinda. Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a este espaço virtual da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Ijuí. Que Jesus e os benfeitores espirituais abençoe a todos nós. A Federação Espírita Brasileira tem várias campanhas, sempre em defesa da vida, da valorização da família, de buscarmos a paz, sempre valorizando a nossa existência e a oportunidade da reencarnação. Hoje vamos trazer reflexões de um assunto destas campanhas, que trata da prevenção do suicídio. Lembrando que todos os livretos de todas essas campanhas estão no site da FEB e podemos baixar gratuitamente para ter acesso a esse conteúdo. Então, a campanha tem como título Em Defesa da Vida, Suicídio Não. E na capa deste livreto nós vamos encontrar: você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. 80% dos suicídios poderiam ser evitados porque estão associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Auxiliar as pessoas, orientando para que busquem auxílio, porque somos um espírito imortal e o suicídio irá acabar apenas com a morte do corpo físico. O espírito seguirá a viver numa outra dimensão. Por isso que é necessário a fala, o alerta, trazer informações para que possamos nos auxiliar uns aos outros. Jamais tem o homem o direito de dispor de sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julgue oportuno. Está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito, então, é imortal, imperecível, e é por isso que pelo suicídio ele não desaparece, assim como também não deixa de sofrer, porque a vida prossegue em outro plano após a destruição do invólucro carnal. E podemos então pensar, mas por que será que as pessoas se suicidam? Normalmente é um ato de fuga. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o atormenta, como a morte de um ente querido, o desastre financeiro, a desilusão amorosa, uma doença grave, a depressão. Ele quer deserdar da vida e acabar com a sua dor. Então são várias aflições pelas quais todos nós passamos.
porque somos imperfeitos e vivemos num mundo de provas e expiações e vamos enfrentar todos nós inúmeras dificuldades. Jesus nos deixou um ensinamento: no mundo tereis aflições. Cabe a nós ter fé, ter confiança, ter esperança e sempre que necessário buscar auxílio para enfrentar essa dificuldade. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 943, a seguinte pergunta: donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Kardec então faz este questionamento e a resposta dos benfeitores espirituais é: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha que importante nós analisarmos essas questões. Esse desgosto, ele pode vir da ociosidade, daquela hora vazia, e lembrando André Luiz que nos diz que as sugestões das trevas nos chegam pela hora vazia. Mente ocupada com coisas boas, com pensamentos bons, com ideias otimistas. Outro motivo desse desgosto pode ser a falta de fé. E nós precisamos ter fé. Jesus nos ensinou o valor da fé em nossa vida. Precisamos movimentar essa força interior que cada um de nós tem e ter essa fé. Também vai falar na resposta que esse motivo pode ser da saciedade. Ou seja, a pessoa está cheia de tudo, da situação que está vivenciando, da vida, do dia a dia e dos seus problemas. E procura então desertar daqui, sair pela maneira mais difícil, que é pela porta do suicídio. Para nos precavermos do problema do cansaço excessivo, da falta de ânimo, da falta de vontade de viver e da falta da coragem para enfrentar os problemas, nós devemos canalizar as nossas energias para o trabalho construtivo no bem. Trabalho construtivo, movimentar as nossas forças, trabalhar no bem, pensar no bem, fazer o bem. É isso que nós devemos ter consciência na nossa vida. Quando nós estamos ligados com coisas boas, no bem, nós vamos ter esse ânimo, essa coragem para enfrentar essas dificuldades que todos nós vamos passar. Com certeza nós todos passaremos por dificuldades na nossa existência. O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente pressionada por uma quantidade variada de desafios, que julga serem problemas sem solução, e precipita-se na ilusão da morte. Com a morte do corpo físico, o espírito segue a viver num outro plano, no plano espiritual, no mundo dos espíritos. No entanto, a morte não vai eliminá-los. Do contrário, o suicida, então, desperta no mundo espiritual, com todos os seus problemas agravados e ainda pelo remorso de ter abreviado a sua vida, a sua existência.
Quem sabe o quanto nós solicitamos uma oportunidade de retornar, de voltar, escolhemos aquela prova para passar. E aqui, com o esquecimento do passado, das nossas outras experiências, diante dos problemas, pode então a pessoa buscar o suicídio. Temos que ter cuidado com as sugestões que vêm pelo nosso pensamento. Nós estamos sempre pensando, também estamos rodeados por espíritos bons, por amigos espirituais, por benfeitores, mas também estamos rodeados por aqueles espíritos mais atrasados, infelizes, que muitas vezes nos influenciam para o mal. Então, esse pensamento é como uma voz que escutamos. O pensamento sugerido é uma voz que nos fala, é aquela ideia que vem na nossa mente, que pode não ser uma ideia tão boa, que pode ser a sugestão de nos levar ao suicídio. A oração, então, ela é sempre valorosa em todos os momentos, pois vamos atrair a simpatia e as boas influências dos amigos espirituais, que nos vão envolver com fluidos espirituais bons, com energias amorosas, benéficas, e nos fortalecerão as esperanças de viver, refazendo-nos espiritualmente. E aqui também é importante, além da oração, o recolhimento interior, as boas leituras, ouvir uma boa música, buscar a companhia de um amigo, buscar auxílio. E as pessoas habituadas à oração, ao estudo, à vivência cristã, tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos espíritos amorosos. As pessoas habituadas à oração, ou seja, é necessário nós adquirir esse hábito tão saudável da oração, que nos faz bem, que nos faz com que nós entramos em sintonia com o alto e vamos nos refazer espiritualmente. E assim teremos boas ideias, bons pensamentos e vamos enfrentar com fé e coragem todos esses problemas. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, vai nos dizer: canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas, e viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Precisamos aprender a canalizar a nossa maneira de pensar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Como nós estamos conduzindo a nossa vida, como está a nossa fé. Mas, meus irmãos, o suicídio jamais deve ser praticado. E o Espiritismo tem ajudado a muitas pessoas a repensarem no ato do suicídio, quando apresenta relatos de suicidas, a informar-nos da situação de extrema dor que enfrentam após o ato terrível no plano espiritual. Então esse relato chega, através da literatura espírita
no livro Céu e Inferno, uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, nós vamos encontrar esses relatos. Também, né, quando era possível realizar as reuniões presenciais, as reuniões mediúnicas, esses espíritos suicidas se comunicavam através dos médiuns e ali relatavam, né, nas casas espíritas, nessas reuniões, o seu sofrimento no plano espiritual, o seu arrependimento, porque não conseguiram extinguir a sua vida espiritual e seguem a viver com os seus tormentos muito mais agravados agora. E o que se pode fazer quando um familiar, um amigo, alguém das nossas relações envolve-se com essa ideia do suicídio? Conversar sobre o assunto, alertar de que a fuga não resolverá seus problemas, apenas irá agravar. Pode-se indicar o CVV, que muitos irmãos que estão nos assistindo já devem ter ouvido falar, que é o Centro de Valorização da Vida, e que o número é o 188, a ligação é gratuita, não precisa se identificar. Do outro lado da linha terá pessoas capazes de ouvir, de entender o seu tormento, a sua situação. Também nós na Casa Espírita temos neste momento o atendimento fraterno virtual. Em todos os cartazes das nossas palestras poderão encontrar 2 números ali de WhatsApp, bem como os horários que se dá esse atendimento de forma virtual, porque a Casa Espírita segue em função da pandemia com as portas fechadas, mas todos os que sentirem necessidade de conversar poderão então fazê-lo pelo WhatsApp nos números disponibilizados nos cartazes das palestras. O único caminho capaz de proporcionar paz, serenidade, equilíbrio neste mundo repleto de conflitos é trabalhar sempre em favor da vida, pois as dificuldades e as lutas são instrumentos que aperfeiçoam o ser, até que cada um se harmonize com os desígnios divinos. Trabalhar no bem, orar, estudar a doutrina espírita, entender, né, que nós somos um espírito agora num corpo físico, mas que já tivemos muitas experiências no passado, vamos ter outras tantas no futuro, até chegarmos à perfeição. As dificuldades e lutas são então esses instrumentos que vão nos aperfeiçoar. Tudo na nossa existência é um grande aprendizado para nós. Também vai nos auxiliar a prática do Evangelho no lar. Essa prática tão divulgada no movimento espírita, que é aquele momento, uma vez por semana, que a família escolhe para estudar o Evangelho, para orar com seus familiares, para vibrar boas energias, bons sentimentos e estudar imensamente o Evangelho de Jesus. Jesus, então, é esse nosso irmão maior, jamais nos abandonará. Preciso é que não o abandonemos também, e recolhida em silêncio e em prece, logo poderemos perceber a presença dos nossos amigos espirituais,
que vão nos inspirar soluções, clareando as nossas ideias e os nossos pensamentos. E assim, quando estamos em oração, uma grande paz poderá tomar conta do nosso ser. E devagarinho nós vamos sentindo essas energias boas. E então, com mais serenidade, nós poderemos então ver que não é difícil vencer a luta, as provas, as dificuldades. Tudo é para o nosso crescimento espiritual. E também não podemos esquecer que muitas vezes nós estamos precisando também buscar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, alguém que pode nos auxiliar diante da dificuldade. E Jesus nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Precisamos então, meus queridos irmãos, estar sempre atentos à vigilância dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para não atrair energias malsãs para a nossa vida. Devemos observar que pensamentos nós estamos abrigando no nosso íntimo, na nossa mente, e que sempre há uma solução para os nossos problemas, para tudo. Sempre há uma solução. Nós não nos encontramos sozinhos neste mundo de provas e expiações. E o suicídio é uma grande ilusão. Sempre que necessário, vamos conversar com alguém, abrir o nosso coração, falar das nossas emoções, mas nunca, meus irmãos, buscar o suicídio, buscar tirar a sua própria vida. Jamais devemos fazer isso. Nós viemos com um programa reencarnatório traçado, cada um de nós, e devemos cumprir com fé, resignação e coragem, até chegarmos o dia de retornarmos ao mundo dos espíritos, e que não seja nunca pela porta do suicídio. E para encerrarmos a nossa reflexão, vamos então ler uma mensagem de Chico Xavier que tem como título Tudo Passa, que diz assim: todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, meus irmãos, para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes
parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é suficiente. Então, queridos irmãos, queridos amigos, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. E lembremos sempre de quanto é importante a preservação da nossa vida, da nossa existência. Ficamos em paz. Então, após a nossa belíssima palestra com a nossa querida irmã Marileda, vamos nos preparando para o nosso momento final, o momento da prece. Então vamos nos sentando confortavelmente, fechando os olhos, respirando profundamente, sentindo essa conexão com as esferas superiores, sentindo a presença do nosso Jesus, nosso amigo, nosso irmão, que não nos abandona, nossos amigos espirituais, que aqui se fazem presentes. Com muita gratidão, vamos agradecer pela vida, pelas oportunidades que Deus nos concede de crescer, de evoluir, de conhecer seus ensinamentos, agradecendo também as oportunidades que muitas vezes nós não sabemos aproveitar, pensando que essas oportunidades vêm para nos prejudicar, sendo que elas vêm para ajudar o nosso crescimento. Essas oportunidades são chamadas de dificuldades. Sejamos gratos às dificuldades, pois sem elas nós não iríamos crescer e evoluir. Sejamos gratos pela vida, pelo dia de hoje. Vamos vibrar também com a nossa irmã Marileda, que nos proporcionou todo esse ensinamento. Que Mestre Jesus se faça presente em todos os lares, em todos os corações. Que nós não percamos a nossa fé nem a nossa esperança.